Olá, crianças, meus amores. Vamos estudar um pouquinho sobre o que a tia está ensinando. Os filhos de Jacó. Então, meus amores, os filhos de Jacó são 12. O primeiro deles é Rúben, é o primogênito de Jacó, o mais excelente em alteza e poder, o primeiro filho de Lia. A função dele era pecuária, tribo responsável pela criação de animais, pastoreio. O símbolo dele é a palmeira. Então, crianças, o segundo filho dele se chama Simeão, né? Suas espadas são instrumento de violência, forte era o seu furor, dura sua ira. A sua função militar, tribo responsável pela segurança das tribos, formada por soldados de guerra. O símbolo de Simeão é a casa. Levi, o terceiro filho de Lia. Levi era um homem violento. No entanto, a tribo de Levi foi escolhida por Deus para ser uma tribo consagrada a servir a Deus. A função dessa tribo era espiritual, formada por líderes espirituais responsável em ensinar e receber os sacrifícios e ofertas do povo. O símbolo da tribo de Levi é o tabernáculo. Judá. Judá é um leãozinho. Seus irmãos te louvarão até que venha Siló, que é Jesus, e a eles se congregarão os povos. A função é governar e promover o bem-estar do povo. Essa tribo, responsável pela saúde do povo, formada por médicos, enfermeiros, terapeutas e também por líderes políticos. Pertencem à tribo de Judá o rei Davi e o Senhor Jesus. O símbolo da tribo de Judá é o leão. Isacar, jumento forte, deitado entre fardos, serviu debaixo de tributos. Função: transporte, responsável pela travessia dos bens das tribos em suas peregrinações. Criavam jumentos, animais fortes e resistentes. Atravessavam até desertos com grandes cargas. O símbolo da tribo de Isacar são o sol e a lua, ou o jumento. Zebulon habitará no porto dos mares e como porto de navio. A função dessa tribo era o comércio marítimo, negociação de mercadorias com outras nações, o princípio do comércio exterior de Israel. O símbolo dessa tribo de Zebulon são os navios ou portos. Então, meus amores, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, eles foram filhos de Jacó com Lia, tá? Ó, meus amores, Gade é filho de Zilpa, serva de Lia. Gade, uma tropa o acometerá, mas por fim ele o acometerá. Essas são as bênçãos de Jacó antes de morrer para cada um de seus filhos, tá? A função dessa tribo era responsável pelo acampamento, tribo encarregada de montar e desmontar o acampamento a cada mudança. O símbolo de Gade é a tenda. Assé, o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Assé foi o segundo filho de Zilpa. A função dessa tribo, abastecimento, responsável pelo armazenamento de alimentos para todas as tribos. O símbolo de Assé é o pão, a árvore ou trigo.
Dan, juiz, julgará o seu povo. Serpente junto ao caminho, víbora junto à vereda, espera pela salvação. Filho de Bila, serva de Raquel. A função dessa tribo, direito, tribo formada por juízes que decidiam as causas de todo o povo. O símbolo desta tribo de Dan é a serpente. Naftali é uma gazela solta de palavras formosas. Ele foi o segundo filho de Bila. A função dessa tribo, comunicador e responsável pelo meio ambiente. Eram eloquentes, escritores e porta-vozes do povo, além de cuidarem da natureza. O símbolo dessa tribo de Naftali é a gazela. José, ramo frutífero, junto à fonte, seus ramos correm por sobre o muro. Primeiro filho de sua mãe Raquel, José era o favorito de seu pai. A função desta tribo era liderança e negociação. A tribo de José foi dividida em duas. O símbolo da tribo de José são ramos frutíferos. Jacó adotou os dois filhos de José, concedendo-lhe direito igual na herança com os irmãos de José. A tribo de José foi dividida em duas, Manassés e Efraim. Manassés, José, pai de Manassés, foi próspero na terra de suas aflições e garantiu a sobrevivência de seu povo. O símbolo desta tribo de Manassés são boi selvagem ou touro. Efraim. A tribo de Efraim se tornou muito poderosa e várias figuras importantes vieram dessa tribo. Jacó profetizou que Efraim se tornaria mais poderoso que Manassés, apesar dele ser o filho mais novo de José. O símbolo da tribo de Efraim são unicórnio e cavalo. Benjamim, o último filho de Jacó. Benjamim, filho de Raquel. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã come a presa e à tarde repartirá o despojo. Benjamim, sua mãe morreu no parto e ele se tornou protegido de seu pai e seus irmãos. A função, caça. Tribo responsável pela caça composta de homens valentes que também eram grandes soldados de guerra. O símbolo desta tribo de Benjamim é o lobo.